Gente, como um bom nordestino, eu amo forró, né? Eu gosto muito da banda de forró. Inclusive, o forró é meu estilo de música preferido. E o São João, aqui em São Paulo, o São João é fraco, né? É fraquinho, infelizmente. Guaratinguetá também, o São João aqui é fraquinho. Mas o São João no Nordeste é pega fogo, né? Inclusive, tá ali para a páreo com o Carnaval. E eu sempre é, gostei muito do estilo do forró, sendo que eu fui descobrir o forró, eu já tinha acho que uns 12 anos, 13 anos, foi quando realmente eu parei para escutar forró, tá? E eu lembro que quando eu comecei a escutar forró, eu fui apresentado a três bandas. E hoje eu quero contar a vocês a história de como eu me apaixonei pela banda Mastros com Leite, que pra mim é a melhor banda de forró do planeta. Então, mas eu fui apresentado a três bandas de forró através do meu irmão mais velho. Ele era muito fã de forró, e eu lembro que na época ele estava começando descobrir também esse mundo do forró, viajava muito para Carpina, viajava muito para Paudalho, outras cidades do interior de Pernambuco. E o forró é uma bomba, né, naquela parte ali. E eu lembro que ele começou a escutar muito forró e existia um bar que esse bar tocava música até altas horas. E de lá de casa dava para escutar o som que vinha todinho do bar e tomava conta do ambiente, né? E tocava muito forró. E ali eu comecei a escutar a banda Calcinha Preta. Calcinha Preta volume 8, que pra mim é o álbum preferido. Pra mim é o melhor de Calcinha Preta. É o volume 8, que é quando Berg tá estourado na banda. É quando a Calcinha Preta também tá naquele auge todinho. E eu comecei a escutar muito esse álbum, muito, mas não lá em casa. Eu escutava de tabela, nos bares. Os bares tocavam e a gente escutava. E era muito bom. E meu irmão, ele tinha esse álbum da Calcinha Preta. Aí outro CD também que eu comecei a escutar bastante dessa forma foi o Ao Vivo Inéditas da Magníficos, que também pra mim é o melhor álbum da Magníficos, apesar de ser muito injustiçado, porque não é Valquíria Santos que faz parte do vocal desse álbum. É Simone Lessa, tá? Mas Simone Lessa tirou de letra. Pra mim, é o melhor álbum da Magníficos. E pronto, comecei a escutar Magníficos e amei Magníficos também. E outro álbum também foi o álbum, o primeiro CD da Gatinha Manhosa, que é o álbum que tem a música Leilão e outras tantas. E eram três álbuns que eu escutava muito. Sendo que eu escutava dessa forma, eu escutava de tabela. Tá. E eu ficava naquela dúvida, meu Deus, qual é a minha banda de forró preferida? Porque eu comecei a escutar. Aí daí começaram a escutar as outras bandas também, tá? Brasa de Forró, Caviar com Rapadura, Limão com Mel. Sendo que esses três álbuns eram os meus preferidos. E eu ficava na dúvida qual das três bandas eu gostava mais. E quando eu tava para bater o martelo e dizer assim, essa é a minha banda preferida, eu mexendo nos CDs do meu padrasto da época, que era o Seu Henrique, que Deus o tenha, eu vi um CD chamado Mulher. E a banda era Mastruz com Leite. Aí eu olhei assim, eu disse, esse CD é bom, forró Mastruz com Leite. Eu já ouvi falar muito dessa banda, mas eu nunca tinha parado para escutar um álbum da Mastruz com Leite. Eu disse, tá, eu vou escutar. Aí meu padrasto tinha um som pequenininho, botei no som e comecei a escutar. Minha gente, quando começa o álbum, oxente, my darling, hoje é noite de lua cheia. Cátia Silene França, no CD Ianhá, na música Ianhá. Aí eu gostei daquela batida, era uma batida diferente, porque Calcinha Preta muita guitarra. Muita guitarra, era um. Tanto Calcinha Preta quanto Gatinha Manhosa tinha muita guitarra. Então era um forró estilizado ali misturando com rock.
Magníficos tinha muito metal, muito instrumento de sopro. E Mastruz com Leite não, Mastruz com Leite era um forró que era forró, sabe? Era forró. Era uma coisa que tinha o metal, tinha guitarra, mas a sanfona era quem brilhava ali. E aquilo me chamou a atenção, eu disse, que coisa, poxa, que batida legal. Aí passei a próxima música, logo qual? Eu posso aqui me enganar, tá, minha gente? De repente posso até pular aqui alguma, mas se eu não tiver enganado, é Noite Fria. Aí quando começa Noite Fria, penso em você, eu disse, eu gostei dessa banda. E eu lembrei da música. Interessante porque apesar de eu estar mergulhando naquele mundo do forró naquele momento, mas a música não me era estranha. Porque na verdade Mastruz com Leite dominou o Nordeste. Todo mundo escutava Mastruz com Leite, sendo que eu não comecei pela Mastruz com Leite. Mas aquela música, eu de alguma forma, ela entrou no meu subconsciente. Eu lembrei da minha infância. Eu lembrei porque esse álbum é de 98. Ou seja, eu tinha 8 anos de idade. Mas eu lembrei da música. Aí eu, puxa, eu gostei dessa música. Aí a próxima, alguém me perguntou sobre você e o que eu podia dizer. Eu sei, minha gente, que eu fui passando as músicas e eu fui gostando de cada música. Não tinha uma música que eu dizia assim, ah, essa aqui eu não gostei não. Quando tocou Anjo de Guarda, eu disse, pronto. Essa é a banda. Eu escutei naquele dia Anjo de Guarda, acho que umas 10 vezes. Porque era uma música que eu não sabia da letra, mas a melodia e o refrão tava na minha mente de uma forma que eu sabia que eu tinha escutado aquilo em algum canto e realmente tinha escutado. Porque as bandas de forró eram muito tocadas lá no Nordeste e Mastruz com Leite sempre ficava nos top 10. Sendo que eu não parava pra escutar Mastruz com Leite. Então eu era, sei lá, de repente eu passava brincando com meus irmãos e escutava o som tocando e aquilo ali foi trazendo uma memória afetiva em mim tão grande que eu acho que com 2, 3 dias no máximo escutando Mastruz com Leite, pronto, Mastruz com Leite é a minha banda preferida. E olha que eu não tinha escutado outro álbum de Mastruz com Leite que não fosse o álbum Mulher. Beleza, mas ficou sendo a minha preferida. Escutava também as outras bandas de forró, como sempre, até porque eu gosto muito de forró, mas sempre voltava para Mastruz com Leite. Tinha a oportunidade de escutar alguma música, Mastruz com Leite. Tinha a oportunidade de falar de alguma banda de forró, Mastruz com Leite. Então, Mastruz com Leite virou a minha febre. Ok. Sendo que meu irmão adquire outro álbum, Mastruz com Leite, 10 anos de sucesso. Se eu tinha me apaixonado pelo álbum Mulher, que é um álbum que tem várias canções que são carro-chefe, mas não são todas, imagina 10 anos de sucesso, que são as músicas selecionadas. Aí eu comecei a escutar 10 anos de sucesso da Mastruz com Leite. E eu disse assim, poxa, eu quero escutar mais, eu quero saber mais dessa banda, porque na época não existia o acesso à internet, na época não existiam as redes sociais, então qualquer coisinha que você soubesse da sua banda preferida, do teu cantor preferido, era o auge. Inclusive, eu percebia que existia as vozes no 10 anos de sucesso, que era masculina, né? As vozes masculinas, que eram diferentes do CD Mulher. As vozes do CD Mulher, dos homens, não era exatamente a mesma. E eu disse assim, o que é que está acontecendo? E eu lembro que não tinha o encarte. Do Mulher tinha o encarte, mas do 10 anos de sucesso não tinha o encarte. Então eu não sabia quem eram os cantores. Aí eu fiquei, eu quero saber quem são esses cantores. Eu quero saber quando foi que saiu um e entrou o outro. Eu fiquei nessa fase, sabe? De querer explorar mesmo a história da banda. E eu lembro assim que existia um senhor que ele vendia álbuns, CDs, revistas no mercado público lá do Jordão. E eu fui lá. E quando eu fui lá, eu fui atrás de CDs. E tinha lá um álbum que era Mastruz com Leite, primeiro ao vivo.
Aí tinha um sonzinho e a gente botava pra escutar pra ver se a gente gostava do álbum. Eu não tinha dinheiro pra nada. E eu tinha dinheiro pra comprar CD, minha gente. Mas eu ia. Aí eu comecei a escutar o primeiro CD ao vivo da Mastruz com Leite. Quando começa, boa noite galera de todo o Brasil, presente no Parque de Vaquejada da Mastruz com Leite. França começava e depois ele chamava Kátia. E quando, eu não sei se, eu acho que os fãs vão se identificar com isso, seja de qual banda for. Quando fala o nome do artista e você se identifica com aquilo ali, você faz uma viagem, realmente é uma viagem. Você se teletransporta para aquilo ali. E minha gente, eu comecei a escutar e ele começa na ponta do pé. Sendo que eu não poderia escutar o álbum todinho, porque existiam outras pessoas querendo também escutar, o dono do estabelecimento ia se incomodar. Então eu poderia escutar só, digamos, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos de cada faixa. Aí começava na ponta do pé. Aí, poxa, na ponta do pé, gostei muito. Aí pulei pra faixa. Aí a outra faixa, se eu não estiver enganado, é Baião de Dois. Depois, Rock do Sertão. Depois, Casa Separada. Depois, Meu Vaqueiro, Meu Peão. Eu sei que eu saí escutando as músicas. E cada música que eu escutava entrava dentro de mim assim, de uma forma que eu me apaixonei por aquele CD. Que pra mim, aquele CD é uma obra de arte, é uma obra-prima. E quando chegou a parte também das rastapé, explodiu meu coração, feito bomba, que você lembra que aquilo ali toca nas quadrilhas de São João, pronto. Eu disse, não, realmente isso aqui é o álbum que eu quero pra minha vida. Sendo que o álbum custava R$ 10. E R$ 10 hoje não é nada, minha gente. Mas naquela época, pra vocês terem ideia, a feira semanal da gente lá de casa era R$ 30. Então era o terço de uma feira. E eu não tinha R$ 10. Eu disse assim, o que eu vou fazer pra conquistar esse CD? Eu quero esse álbum, eu quero esse álbum. E olha que eu não tinha nem onde tocar o álbum. Mas eu queria. Eu não tinha onde tocar, eu não tinha o passa-CD. Mas eu queria aquele álbum pra mim. Aí eu conversei, eu consegui R$ 5. Aí eu fui lá no Coroa, né? E eu disse a ele, olha, eu só tenho R$ 5, depois eu lhe dou o restante. Ele disse, não, veja só, você pode fazer o seguinte, você pode me dar os R$ 5 e você me dá outro CD em troca. Então você vai me dar um CD mais os R$ 5. Aí eu disse assim, poxa, o que é que eu vou fazer? Só tenho um CD na vida. Eu só tinha um CD na vida, que era justamente CD Mulher, que eu já tinha. Que eu tinha. Que eu afanei do meu padrasto, na verdade, né? Que ele nem sabia. Ele não dava conta mesmo. Sendo que eu peguei o CD pra mim. E eu só tinha o CD Mulher. Eu não tinha outro CD. E eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou me desfazer de um CD que eu gosto tanto. Mas eu pensei assim, eu posso me desfazer desse pra conquistar outro que eu também sei que eu vou amar. E de alguma forma eu recuperei ele de novo. E eu pensava só nisso, eu vou recuperar esse CD de novo. E foi o que eu fiz, minha gente. Eu levei o CD Mulher com o coração partido. Eu levei o CD Mulher lá no velho. Mais de R$ 5. E eu troquei o CD Mulher pelo primeiro CD ao vivo da Mastruz com Leite. Pra mim aquilo ali foi uma explosão de alegria ao mesmo tempo de tristeza, porque eu não queria me desfazer do CD Mulher. Eu lembro que quando eu fui pra trocar, no dia anterior, eu consegui na casa da minha tia escutar com o sonzinho dela, com o radinho, e eu escutei o CD Mulher. Eu acho que a minha tia disse, vai furar o CD, vai furar o CD, porque eu acho que eu escutei ele o dia inteirinho, porque eu queria gravar ele na minha mente, porque eu ia me desfazer dele. E foi o que eu fiz. Fui lá no véi, dei o CD Mulher, dei os R$ 5 e peguei o primeiro ao vivo pra mim. E ele tava com encarte, o encarte tinha as letras, tinha o nome dos intérpretes, Cátia Selene, Beto Nascimento, França, Aduelo Mendes e Tony Silveira. Tinha o nome dos músicos, tinha tudo, tava lindo, 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 perfeito. Sendo que eu não queria que o CD Mulher fosse vendido. O que é que eu fiz? Eu peguei ele e escondi. Eu escondi ele. Tinha umas baias assim de vários CDs. O que é que eu pensei assim? Eu vou pegar esse CD Mulher, eu vou esconder ele pra ninguém encontrar. E eu escondi ele no CD pirata.
Porque todos os CDs que estavam ali eram originais, mas tinha uma trincheira lá de CD piratas. E eu pensei assim, quem vem aqui não quer CD pirata, quer CD original. Então o CD pirata eu acho que é pouco olhado. E eu escondi ele lá no final do CD pirata, já pra ninguém encontrar. Porque eu disse assim, um dia eu volto pra ali buscar. Eu só sei que eu saí daquele lugar radiante de alegria, porque eu tava com o primeiro CD ao vivo da Mastruz com Leite. Agora, onde eu escutar? Não sei, porque eu não tinha nem passar CD, eu não tinha. Eu só sei que a casa que tinha um espaço para eu escutar o CD, eu vivia com ele, eu andava com ele. Eu andava com esse CD porque a casa que eu chegava, que tinha um passa-CD e eu tinha a permissão, óbvio, né, de usar, eu tava escutando Machos com Leite, primeiro CD ao vivo, não tinha outro. E eu lembro que, para encurtar aqui, eu consegui, eu, assim, eu pretendo pegar o CD Mulher de Volta, sendo que eu não tinha R$ 10 para pagar por ele novamente. Aí eu fui lá, expliquei ao coroa, perguntei se ele de repente não poderia me devolver, que eu vi outra forma de pagar ele com revistas, porque ele também vendia as revistas, e eu tinha as revistas daquela saga Herói. E eu pensei assim, olha, de repente eu lhe dou minhas revistas, eu devolvo o CD. Ele disse, não, consiga 2 CDs pra mim. Vê. Consiga 2 CDs pra mim. O gênero não importava. Ele importava ter CD. E em boas condições e original. Consiga 2 CDs pra mim que eu consigo, que eu lhe devolvo. Aí eu fui, voltei no CD de seu Henrique e eu falei com ele, né? Aí ele pegou e me deu. Aí nesse caso ele me deu. Ele me deu 2 álbuns lá que ele não usava, que ele não curtia, era até de pagode, alguma coisa assim. Eu sei que eu peguei aqueles 2 álbuns dizendo que ia ser pra mim, né? E corri lá no velho. E eu só sei que o velho, além dos 2 CDs, me pediu ainda R$ 2 de troca. Aí eu dei, né? Só tinha R$ 2. Aí eu dei os 2 CDs, mais R$ 2 e peguei o CD Mulher de volta. E foi assim, minha gente. Essa é a minha história com Machos com Leite. Eu amo o forró Machos com Leite. Pra mim, é a melhor banda de forró do planeta. Que existe um cuidado do Emanuel Gugel em sempre trazer as músicas antigas no repertório e não perder a identidade, porque infelizmente algumas bandas meio que perderam a sua identidade, começaram a tocar vaneirão, começaram a tocar sertanejo, e o forró em si meio que ficou de lado. E Mastruz com Leite não, Mastruz com Leite eles tocam forró até hoje. E é isso. Essa é a minha história de como eu me apaixonei pela maior banda de forró do planeta, Mastruz com Leite.